funcionando, então já estou iniciando a gravação, tá? Então, só um minutinho, por favor, deixa eu avisar lá que tá beleza, que eu consegui. Só gostaria que esse coordenador tivesse mais interesse pelos alunos, né? Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Gente, sempre é passível, né, de acontecer algum probleminha, tanto que foi só eu sair e voltar e já funcionou tudo. Você vê, a câmera não estava funcionando, agora tá, então, ótimo. Bom, gente, só relembrando, né, todo o material que eu utilizo aqui na nossa aula, eu posto antecipadamente lá no site da faculdade. Inclusive, algum microfone deve estar... Ah, ótimo, parou. Inclusive, as gravações eu tenho postado no dia seguinte da aula, eu tenho postado sempre na quinta-feira. Então, se alguém quiser, ou porque perdeu a aula, ou porque quer rever alguma coisa, é só entrar lá no site da faculdade que as gravações estão postadas lá, tá? Bom, então vamos começar a aula de hoje. Sempre a gente começa a aula dando uma recapitulada na aula anterior. Então, deixa eu... compartilhar o material com vocês para a gente começar. Está compartilhado o material, gente? Sim. Ah, ótimo. Bom, gente, então, na última aula, né, vocês lembram que a gente falou sobre mentalidade empreendedora, né? Então, a gente começou, né, a aula questionando aí, né, chamando a atenção de vocês, questionando vocês, sobre a capacidade empreendedora das pessoas, né? Se elas nascem, né, empreendedoras, ou se elas não nascem, se é possível, né, através de uma educação, através de curso, através de treinamento, né, elas se tornarem empreendedoras, né? A gente falou sobre como identificar, né, como que é possível identificar um perfil empreendedor, ou seja, o que é um perfil empreendedor, né, e quais são os comportamentos necessários para um empreendedor obter sucesso, né? Então, a gente questionou isso e desenvolvemos nossa aula em cima dessas ideias. Boa noite. Boa noite. Quem está falando? É Walter. Oba, Walter, como vai? Tudo bem? Walter, foi você... você que é de administração... TADS. Só dá uma desligadinha no seu microfone, por favor, Walter. Ah, tá, ótimo. Você me fez uma questão... Foi você que me perguntou na última aula, você me falou que já tinha feito essa disciplina. Foi você ou não? Foi, né? Sim. E aí eu pedi que você conversasse com a coordenação, porque eu realmente não... com o coordenador, porque realmente eu não tenho esse tipo de informação, se foi por engano que te colocaram aqui. Você teve a oportunidade de conversar com eles ou não? Nós mandamos e-mails para a coordenação, para o Babo, para o Papa, para todo mundo, mas ninguém responde. Né? Bom, tá. Ok, Walter, deixa eu só anotar. Walter, tudo bem, Walter. Eu também vou tentar fazer contato, perguntar alguma coisa, tá? Mas, independente disso, mas, lógico, é importante você também dar uma insistida, tá? Mas seja bem-vindo, Walter.
Obrigado. A gente está tentando, está todo mundo mandando e-mail para eles, mas eles não respondem. Talvez... bom, mas acho... Bom, é que hoje não tem presencial para vocês ir lá perguntarem, né, para conversar pessoalmente. Acho que atualmente tem que ser por e-mail, né? Bom, gente, aí falando, né, a gente... voltando à aula da semana passada, a gente viu que existem, lógico, pessoas que têm, né, que já nascem com, ou têm essa capacidade empreendedora já dentro dela, né, já nativa dela, porém, né, essa capacidade empreendedora, ela pode ser desenvolvida. Né? Então, até comentamos que após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Europa destruída, né, então a ONU fez um trabalho para ajudar a recuperação da Europa, né, na destruição que a guerra fez na Europa. E na Primeira Guerra Mundial, a ONU distribuiu ou financiou atividades empreendedoras com esse objetivo de recuperar a economia da Europa. E esse investimento, esse trabalho de colocar dinheiro para desenvolver empreendedorismo não foi muito bem sucedido. Após a Segunda Guerra Mundial, também, né, houve essa preocupação da ONU em ajudar a Europa, a reconstrução da Europa. Porém, aí, a ONU já fez um trabalho um pouquinho diferente, ou seja, ao invés de simplesmente colocar, né, dinheiro para financiar os empreendedores, os novos empreendimentos, a ONU ela fez um trabalho de analisar no mundo, ou seja, nas diversas economias, analisar os empreendedores, aquelas pessoas que fazem empreendimento e que empreendem e têm sucesso. Né? Então, em analisar quais são as características que essas pessoas têm em comum. Né? Então, foi feito um trabalho, né, pela ONU, em diversos países, em muitos países, analisando essas pessoas. Então, quais eram, né, essas características? E foi visto que essas pessoas elas tinham algumas características em comum. Né? Então, a partir daí, a ONU começou a desenvolver, na Europa, né, ao invés de dar o dinheiro para que os empreendedores investissem, começou a desenvolver a capacidade empreendedora dessas pessoas. Né? Esse trabalho, lógico, né, isso foi feito na Europa, mas também veio aqui para o Brasil através do SEBRAE. Né? O SEBRAE que tem como missão aqui no Brasil de desenvolver, de divulgar e desenvolver empreendedorismo, né? O SEBRAE, né, também trouxe esse trabalho de desenvolver capacidade empreendedora. E aqui até um dos cursos muito bons do SEBRAE, né, para quem quer se desenvolver nessa área de empreendedorismo, é o Empretec. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse curso, né? Inclusive eu nunca fiz, mas conheço pessoas que fizeram, quando época que eu estava no SEBRAE, e posteriormente também muitas pessoas que fizeram. Então, realmente um curso muito bom para desenvolver essas potencialidades, essas características, né, que todo empreendedor deve ter. Bom, essas características, né, que foram analisadas, né, que os empreendedores têm, independente de ser um empreendedor de um país X ou de um país Y, de uma economia mais desenvolvida ou de uma economia menos desenvolvida, de uma economia mais estável ou de uma economia mais instável, né? Essas características estão presentes em todos eles, e todos os empreendedores, né, eles se destacam em função dessas características. Então, essas características, elas estão, digamos, agrupadas em 3 grupos, né, chamado conjunto de características referente à realização, o conjunto de características referente a planejamento,
né, essa capacidade de planejar que os empreendedores têm e as características que estão dentro do grupo do conjunto poder. Então, vamos analisar essas características. Do conjunto realização, né, é uma característica que todo empreendedor tem, eles sempre estão em busca de oportunidades, eles têm iniciativa, né, de estar atrás das oportunidades, e à medida que elas aparecem, né, a iniciativa de desenvolvê-las. Então, eles fazem as atividades antes de ser solicitado, ou antes de ser forçado pelas circunstâncias. Então, todo empreendedor ele tem essa capacidade, né, essa vontade de ver as oportunidades e ir atrás delas, né, não só de visualizar. Age para expandir negócio para novas áreas, produtos ou serviços, ou seja, o empreendedor, dentro dessa característica, né, ele está sempre procurando desenvolver o negócio dele, desenvolver os produtos, desenvolver os serviços da empresa dele. Ele aproveita oportunidades fora do comum para começar um novo negócio, né? Então, o aspecto são pessoas que têm visão, né? Ou seja, que vê dentro dessas oportunidades coisas que as outras pessoas normalmente não veem, né? Uma outra característica dentro desse conjunto de realização é todo empreendedor, ele é um cara que ele tem a característica de correr risco, né? Agora, quando diz que o empreendedor ele corre risco, não está querendo dizer que ele é um cara irresponsável, que ele seja um aventureiro, não. Porque toda atividade, né, toda visão, toda oportunidade, ela sempre traz embutido dentro dela algum risco. Nem tudo vai sair conforme planejado. Então, isso, o empreendedor, ele tem consciência, né? Ele sabe que é normal qualquer tipo de atividade ter risco. Até a gente sair de casa para ir trabalhar tem risco, né? Porém, ele avalia as alternativas, ele calcula os riscos, né? Ele age para reduzir os riscos, né? Os riscos são inerentes a qualquer. Mas o importante é ver aonde se pode reduzir o risco, né? Onde se pode correr menos risco, e coloca-se em situação que implica desafios ou riscos moderados. Então, ele sabe que tem risco, ele vai ter que correr. Então, faz parte de todo o negócio, né? Então, aquilo que a gente comentou na última aula, realmente não dá para ser empreendedor se o cara é pessimista, né? Se ele vê tudo, qualquer coisa, vê o horizonte nublado. Então, o empreendedor não, ele é um cara que corre riscos, que ele tem vontade de fazer as coisas mesmo sabendo que algum imprevisto pode ocorrer. E ele, lógico, né, à medida que os imprevistos, à medida que as dificuldades ocorrem, ele vai resolvendo, né? Vimos que outra característica do empreendedor, né, dentro desse grupo de conjunto de realização, é exigência de qualidade e eficiência, né? Então, todo empreendedor, ele é exigente, né? Ele quer qualidade, ele exige que seu produto seja bom, ele exige que a sua empresa trabalhe direito, né? Porque ele sabe que o mercado vai cobrar, né? Que o mercado vai escolher a empresa dele se a empresa dele tiver qualidade, for eficiente. Então, ele encontra maneiras de efetuar práticas melhores, mais rápidas, mais baratas. Ele age de maneira a fazer as coisas que satisfazem ou excedem padrões de excelência, né? Então, ele está procurando sempre, um termo muito usado hoje, encantar o cliente, sempre dar ao cliente até superar a expectativa, né? Ele zela por prazos e qualidade previamente combinados. Então, o empreendedor, ele é um cara, ele é um empresário responsável, né? Então, faz parte do empreendedor essa responsabilidade, né, pela qualidade e eficiência. Ele é um cara persistente, né, porque se faz facilmente, nada cai facilmente. Então, para a gente atingir os objetivos da gente, a gente tem que ele tem que pular os obstáculos, né? Ou seja, fazer de cada pedra que tem no caminho um degrau para subir, né?
Ele muda a estratégia se for necessário, ele assume responsabilidade pelo empenho, ou seja, ele nunca culpa os outros, né? Não é o empregado que errou. Se o empregado errou, é porque em alguma parte ele também falhou, então ele tem que assumir o risco e resolver o problema, né? Uma outra característica dentro desse grupo de conjunto de realização é o comprometimento, né? Então, o empreendedor, ele é comprometido, né? Então, ele colabora com o empregado, ele ajuda, ele resolve o problema da empresa dele, independente se ele tiver que parar o que ele está fazendo para ajudar um empregado que não está saindo bem, que não está tendo êxito numa determinada tarefa, né? Ou pela necessidade, né? Ele tem que, para atender o cliente, deixar o cliente mais satisfeito, ele vai se esmerar, né? Ele tem esse comprometimento com a empresa, com a atividade que ele exerce, com os produtos, enfim, em última análise, com o cliente, né? Então, esse conjunto de realização são essas 5 características, né, que a ONU detectou, que esse estudo da ONU detectou, que o empreendedor tem, né, essas características. Dentro do grupo de conjunto de planejamento, as características são 3, né? Primeiro, o empreendedor, ele é um cara que ele busca informações, né? Então, seja buscar informação, seja com fornecedores, clientes, concorrentes, especialistas da área, né, ou do produto, enfim, né? Então, uma das características é essa, ele está sempre buscando informação, procurando se instruir mais, né? Ele é um cara que ele estabelece metas, né? Tanto metas de longo, médio e curto prazo, aquela história que vocês estão cansados de saber, né? Ninguém chega a um determinado local se ele não sabe para onde ele quer ir, né? Então, a primeira coisa para você chegar em um determinado local é saber para onde você quer ir. Então, uma das características é essa, é um elemento que estabelece metas. Ele sabe onde ele quer levar a empresa dele, ele sabe onde quer levar todo o aparato que ele tem, né? Então, ele estabelece metas, repito, tanto de curto, médio e longo prazo, né? É um elemento comprometido com planejamento e monitoramento sistemático. Então, é importante planejar, mas é importante também acompanhar esse planejamento, né? Analisar se aquilo que foi planejado está sendo executado, está sendo seguido, e, lógico, vai acontecer os desvios, né? Nem tudo que você planeja sair exatamente conforme foi planejado. Então, em função disso, é sempre importante o replanejamento, analisar as circunstâncias, o que tem que ser alterado para se voltar ao planejamento inicial. E o outro conjunto, né, o conjunto de poder. Então, o empreendedor é uma pessoa que ele tem persuasão e rede de contato. Porque, veja bem, gente, ninguém faz nada sozinho, né? O empreendedor, uma das características dele, ele é trabalhar com pessoas, então ele precisa ser líder. Ora, você só consegue que as pessoas façam o que você quiser, o que você quer, o que você precisa que elas façam, se essas pessoas quiserem. Ninguém faz nada obrigado, né? Então, pelo menos em boa qualidade. Então, o empreendedor, ele é um cara que ele não obriga, ele não força, mas ele mostra a importância, né? Ele mostra os seus sonhos, né? Ele consegue transmitir os seus sonhos para que as pessoas o ajudem a transformar aquele sonho dele em realidade, e assume que essas pessoas também assumam esses sonhos como uma realidade que elas querem colaborar, né? É muito importante, né? Todo empreendedor, além desse aspecto da persuasão, a rede de contatos, né? Ou seja,
o que se chama muito o networking, né? Porque, é lógico, os contatos é que trazem informação. É os contatos que vão ajudá-lo lá chegar onde ele planeja, onde ele quer. Esse conjunto é a independência e a autoconfiança. Então, o empreendedor, ele é um cara autoconfiante, ele confia na ideia dele, ele confia que o sonho dele ele vai conseguir, né? Então, em função disso, ele é um cara independente, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que precisa, né, para ser feito. Então, veja bem, gente, dentro do estudo, né, que a ONU mandou fazer, né, foi detectado que todo bom empreendedor, todo empreendedor de sucesso tem essas 10 características, né? Bom, aí a gente comentou esse quadro aqui, né, que são, aqui já coloquei de uma outra forma, né, as características do empreendedor de sucesso. Ele é um cara ele é um cara dinâmico, ele é um cara que faz a diferença porque ele tem a vontade, a gana, ele tem a autoconfiança, né? Ele é um cara que é uma pessoa que trabalha com gente, trabalha com uma equipe, né? Então ele tem que saber trabalhar com as pessoas, tirar o melhor das pessoas, né? Ele tem que saber liderar. É importante o networking dele, né? A rede de contato. Tem que ser um cara organizado. Uma característica fundamental, né, no meu ponto de entender, do empreendedor é a visão, ou seja, é aquele cara que vê a oportunidade onde as outras pessoas não veem, né? O cara organizado tem que ser, o cara que